Boas-vindas, e você vai assistir a uma das partes do desafio 21 dias de lógica de programação com Python. Se você quiser ter acesso a todas as aulas gravadas desse desafio e de outros treinamentos, basta acessar o link da descrição e escolher um dos planos da nossa comunidade fechada. Eu fico por aqui e tenha uma boa aula. A minha grande intenção aqui é fazer com que você, que nem lógica de programação tem, consiga aprender a lógica usando numa linguagem e, obviamente, no final, fazendo problemas, né? Resolvendo problemas de outras pessoas com software. Tá? Então, esse é o nosso objetivo aqui. Espero que você que está começando esse desafio tenha ali uma boa jornada e consiga aprender e fazer os exercícios que a gente vai passar aqui também, tá bom? Para a gente começar, a primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar no computador, tá bom? Existem vários tipos de sistemas operacionais, tá? Windows, Linux, Mac, tá? Todos eles, você tem ali formas de instalar o Python no computador. O que eu vou fazer aqui, gente, para que a gente possa, então, ser produtivo nesse quesito? Eu vou usar os 3 sistemas operacionais para mostrar a instalação para vocês, tá? A maioria das pessoas, grande maioria das pessoas, trabalha no Windows e trabalham no Linux, tá? Existem bastante gente que tem Mac também, sim, mas eu acredito que a grande maioria das pessoas utilizam Linux e utilizam Windows, ok? Eu estou em um Mac, tá? Estou num MacBook aqui, então vou usar os 3 sistemas operacionais, né? Inicialmente para fazer essa instalação e para mostrar para vocês como é que configura, ok? Então, eu vou entrar aqui na Azure, tá? Existem várias nuvens, tá, gente? Azure, Google Cloud, AWS. Inclusive, já dei treinamentos para vocês mostrando algumas coisas na Azure, já dei treinamento para vocês mostrando algumas coisas na AWS e em vários outros sistemas na nuvem, tá? O que eu vou fazer aqui, turma? Eu vou usar, eu vou utilizar, então, aqui a Azure para que eu possa, então, criar uma máquina Windows e criar uma máquina Linux para que eu possa mostrar para vocês essa instalação. E vou usar o meu Mac aqui para que eu possa mostrar para vocês também a instalação no Mac. Assim vocês vão conseguir entender como é que instala em cada sistema operacional, tá bom? Então, vou criar aqui algumas VMs, tá? Vou pegar aqui algumas virtuais machines e vou criar uma nova virtual machine. Isso. Isso aqui, turma, vocês não precisam fazer. Para quem é iniciante aí, não precisam fazer. Tá? Só estou criando uma nova virtual machine para que eu possa simular os sistemas operacionais que vocês estarão utilizando. Tudo bem? Somente para isso, tá? Então, eu vou criar aqui um novo grupo. Esse grupo eu vou colocar Desafio de Python. Ok? Muito bem. Vou colocar o nome aqui dessa máquina como Linux Python. Tá bom? E aí eu vou deixar aqui uma maquinazinha bem fraquinha aqui, só para que eu possa exemplificar aqui para vocês o uso, tá? Aqui, só de R$67 aqui por mês, já tá bom para mim. E eu vou colocar uma chave privada aqui. Eu vou deixar ele gerar para mim essa chave, e aí eu utilizo essa chave para conexão. Muito bem, vou criar essa máquina. Isso. Aí ele vai fazer o download da chave para mim. Quando eu precisar, eu me conecto nesta máquina aqui, tá? Vou criar. Ó, ele vai fazer o download da chave aqui para mim. Isso. Vai salvar a chave no meu computador. Muito bem. E aí ele vai ter, então, uma máquina Linux aqui para que eu possa me conectar. Tudo bem? Daqui a pouco ele lança essa máquina. Outra coisa que eu vou fazer é lançar outra máquina. E aí essa outra máquina vai ser uma máquina Windows, tá bom? Para que assim eu possa mostrar para vocês como é que funciona no Windows, no Linux e no Mac, tá? Vou pegar o mesmo centro de custo aqui, o mesmo research group, na realidade. E vou colocar aqui o Windows Python.
para que a gente possa ver também como é que a gente instala no Windows, tá? E eu vou pegar aqui, deixa eu pegar o Windows aqui, que a maioria das pessoas utiliza. O Windows 10 aqui vai ficar bacana, tá? 2022. Eu vou pegar o mais novo mesmo, tá? Vou pegar aqui 2022. Eu vou pegar aqui uma imagem. Windows Server. Não precisa ser o Windows Server. Windows 11. Isso, vou pegar o Windows 11 aqui, tá? Próximo, migração, Enterprise, que muita gente utiliza, vou colocar o Pro. Tá bom? Bom. Aí aqui, eu estou pegando com 1 GB de RAM. Esse aqui está muito pequeno, tá? O Windows precisa de ser um computador um pouquinho mais parrudinho, tá? Eu vou pegar esse aqui, ó, com 2 GB de RAM, e 4 GB de RAM e 2 GB de CPU, tá bom? Mesmo assim, ainda é uma máquina que não é tão forte, tá? Mas eu vou pegar essa daqui para a gente fazer esse exemplo hoje, tá? Vou colocar aqui o meu usuário e minha senha. Então, o usuário vai ser o administrador. E vou colocar a minha senha aqui. Deixa eu só bolar uma senha, para que eu possa lembrar aqui e me conectar nela depois. Então, estou só bolando uma senha aqui, turma, para que eu possa instalar o Python também no Windows. Então, vou colocar aqui uma senha simples aqui que eu posso utilizar. Isso. Pronto. Fiz uma senha aqui interessante que eu posso utilizar. Aí, agora eu posso compartilhar com vocês aqui. Aí. Então, confirmando a minha senha. Muito bem. Conexão aqui, Remote Desktop Protocol, vou utilizar ela. E é isso, vou confirmar aqui a licença do Windows, tudo bonitinho. Vou criar. E vou deixar criar. Deu licença, deixa eu voltar lá, para ver. Ok, agora acho que deu tudo certo. Criar. Deixa eu calcular. Pronto. Agora eu vou clicar aqui em criar. Muito bem, turma, muito bem. Então, agora eu vou ter uma máquina Linux, vou ter uma máquina Windows e estou numa máquina Mac para que a gente possa ver as instalações e configurações. Show? Outra coisa, para você que está aí, talvez, do celular, e vai querer também fazer o desafio, Danilo, eu estou sem um computador, meu computador está travando, não está funcionando, né? E vai tentar fazer do seu celular, ou de um computador emprestado de alguém, ou, sei lá, de uma lan house, né? Existem várias formas ali de você estudar. Então, caso você vá fazer ali em alguns desses lugares e não vai conseguir instalar o Python no seu computador, tá? Existe essa outra possibilidade. Então, para que você possa usar do seu celular, existe a forma de você usar o Python online. Tá? Então, você pode digitar assim, Python online. Bom? Então, quando você procurar no Google Python online, vocês irão encontrar esse site aqui, ó. Rapid.com. Vou clicar nele aqui, ó, para que a gente possa ver. Tá? Então, esse site aqui, ele tem vários tipos de linguagens que vocês podem utilizar de forma online, tá? Então, é bem interessante ele, ó. Você tem um editorzinho, aí você consegue fazer ali os seus testes usando uma linguagem de programação, tá? Existem vários tipos de linguagens que você pode utilizar nela. Você pode fazer login, você pode se cadastrar, né? Ou seja, e você pode utilizar esse site aqui para que você possa aprender a programar, né, com algumas linguagens de programação, tá? Ele integra com GitHub, várias, mais de 50 linguagens de programação que vocês podem utilizar. Bem interessante, tá bom? E eu vou usar ela para que a gente possa também, né, usar o Python, tá? Então, no link que eu vou mandar para vocês aqui no chat lá do YouTube, né, para vocês aqui também no chat do Instagram não, do Zoom, né, e para você que está aí vendo a gravação, basta digitar Python online, né, você vai passar pelos anúncios aqui, e você vai achar este site aqui, prestem atenção, neste site aqui, ok? Quando vocês clicarem,
vocês vão ter acesso diretamente ao compilador aqui, né, ó, do Python. Então, você pode clicar aqui em executar, ó, Hello World, e está rodando um Python. Olha que interessante. Você tem um Python, tem um Node, tem um JavaScript, né, tem o C Sharp, o C, tá vendo? C++, Ruby, Rust, tá vendo? Várias linguagens de programação que vocês podem utilizar, F Sharp, Bash, olha, até o Bash, ó, importante. Então, tem bastante coisa aí que vocês podem utilizar. Lembra que eu falei para vocês que o Python ele é de tipagem dinâmica, porém forte? Olha só, vou colocar aqui a variável A é igual a 1. Ó, eu vou fazer com A mais uma string. A mais uma string. Ó, teste. Eu vou rodar para vocês verem. Ele dá erro porque ele não consegue fazer essa conversão de um inteiro com string. Tá bom? Então, aqui você já vê uma característica dela que já é diferente de JavaScript. Tá bom? A gente vai chegar lá. Então, calma aí. Então, vocês já podem ver aí que tem essa outra forma de vocês utilizarem. Então, para quem não vai instalar no computador, por enquanto, poderá utilizar boa parte, né? Durante um bom tempo aqui no treinamento, poderá utilizar essa forma aqui, que vocês vão conseguir tranquilamente utilizar. Tá? Bom, agora para quem vai instalar no computador, né, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou testar aqui no Linux. Então, estou pegando essa máquina Linux aqui para mostrar para vocês como é que faz a instalação do Python no Linux. Tá? Então, olha lá, vou pegar aqui no IP público, ok? E aí, eu vou vir aqui no meu terminal, vou abrir aqui um terminal novo, maximizar, aumentar a fonte na realidade. E eu vou conectar nessa máquina aqui que eu acabei de criar, só para fazer o exemplo de instalação para vocês, tá? Então, basicamente, vou fazer aqui um SSH, LZ, vou chamar a minha chave, essa chave aqui, então vou lá no meu computador, vou colocar aqui no Downloads, basta Downloads, e vou ver que o que eu fiz foi chamado Linux Python, ok. Azure User é o nome que eu devo receber o usuário dessa máquina que eu criei, tá? E vou colocar o IP. Ó, vou me conectar nessa máquina. Essa chave falta dar permissão para ela. Então, chmod 400, nessa minha chave, downloads, e aí vai. O nome da chave está como Linux, né? Muito bem, agora vou me conectar. Ok. Turma, vocês que estão aqui, que são novos, podem não saber o que eu estou fazendo aqui, uma conexão via SSH, tá bom? Se você é novo e acabou vendo isso aqui também, não se assuste, não fique preocupado, tá bom? Isso aqui eu estou mostrando para vocês como é que utiliza o sistema operacional Linux. Então, basicamente é isso que eu estou fazendo com vocês, me conectando em uma máquina Linux. Se você estiver aí usando o Linux, vocês vão ver que vocês terão aí o terminal. Vocês podem clicar no terminal de vocês e vocês abrirão um shell, dessa forma como eu estou aqui, tá? Então, ó, eu me conectei numa máquina Linux, né? Estou aqui no meu Mac, mas conectado numa máquina Linux para que eu possa, então, executar os comandos diretamente aqui no meu Linux, tá bom? Então, basicamente é isso. Galera do Windows, que nunca mexeu no Linux, não se preocupem com essa parte, é mais para ensinar como é que a gente faz essa instalação. Daqui a pouco eu vou para o Windows também para mostrar como é que a gente instala no Windows, tá? Então, basicamente, o Linux, ele já vem com Python, tá bom? Então, se vocês digitarem aqui, ó, Python, menos version, ó, vocês vão ver que, ó, se ele não encontrar o Python desse jeito, ele vai falar para você, ó, não tem o comando Python, mas você deve ter digitado errado, ou você pode digitar o comando Python 3, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, Python 3, version, ó, e ele me mostrou aqui, ele tem o Python já instalado. Tudo bem? Então, olha só que interessante, a maioria dos Linux, né, na maioria das distribuições do Linux, já vem com o Python instalado. Então, você não precisa fazer instalação do Python em um ambiente Linux. Ele já vem para você, tá bom? Aí eu vou dar um exemplo aqui básico, tá? Esse mesmo exemplo que eu fiz aqui, ó, eu vou até copiar, ó, e vou fazer aqui nesse sistema operacional aqui que eu estou utilizando, que é o Linux. Basta digitar Python, ó, aí ele vai entrar no console do Python, e aí eu vou fazer essa mesma coisa aqui, ó, A igual a 1, e vou tentar somar A com o teste, aqui, ó.
ele vai dar o erro lá, ele não consegue fazer a conversão, tá bom? Então, eu sei que o Python já está aqui funcionando, tá? O primeiro comando que eu ensinei para vocês, ó, tanto que deu erro aqui no site, deu o mesmo erro aqui no Linux, tá bom? Então, a gente já consegue ver que o Linux aqui já está funcionando. Para sair desse terminal, vocês podem fazer Ctrl+C, ó, a Ctrl+C não vai sair. Então, exit, e aí vocês vão abrir e fechar as chaves e dar um enter. Aí ele sai, tá bom? Para entrar, digitou Python 3. Para sair, exit, abre e fecha parênteses e dá um enter e ele sai, tá bom? Então, muito bem, já mostrando para vocês aí no Linux funcionando. Vocês já viram, então, que não precisa fazer instalação para quem está no Linux. Basta ter o Linux instalado, a versão do Ubuntu 22 aqui que eu estou utilizando. Ainda estou usando o Ubuntu 20 aqui, né? O Ubuntu 22 ainda é mais atualizado. Vou colocar aqui, ó, o name, para vocês verem. Estou usando o Linux, o name-a. Ó, eu estou usando aqui a distribuição 20.04 do Ubuntu, tá bom? Então, para quem aí trabalha com Linux, a partir da versão 20 aí do Ubuntu, você já tem o Python instalado, o Python 3 já configurado e ó, tudo certo. Já dá para trabalhar ali com o Python, tá bom? Muito bem. Então, vou sair aqui do Linux, ok? E tudo certo aqui, rodando no terminal. Para quem é do Mac, né? Para quem está trabalhando com o Mac, ou seja, sistema operacional que eu estou aqui, ó. Eu estou, então, no MacBook Pro aqui, utilizando na versão do Big Sur, 11.6.5. Essa é a versão do Mac que eu estou utilizando, tá bom? Para fazer a instalação do Python no Mac, vocês podem utilizar o pacote chamado Braille, tá? Braille Install Mac, tá? Ó, aí, ó, vocês vão ver que tem aqui um gerenciador de pacotes chamado Homebrew, tá bom? Então, para quem é do Mac aí, o Homebrew é como se fosse o apt-get do Linux, né? Então, você tem o apt-install lá do Linux, apt-remove lá do Linux. O Brew, ele é o gerenciador de pacotes do Mac, tá bom? Então, ele é bem interessante para você instalar e remover pacotes, ok? Então, eu utilizo o Brew para fazer essas instalações. Caso você tenha o Braille instalado no seu computador, que é o Mac, né? Basicamente, o que você precisa fazer? Abrir o seu terminal, tá? Então, estou com o meu terminal aqui do Mac, ok? Então, agora, não estou mais na máquina Linux lá da Azure, tá? Estou no meu MacBook, ó. Meu usuário, Danilo, e aqui é o nome do meu MacBook, tá bom? E aí, basicamente, o que eu posso ver se eu tenho Braille? Se eu digitar aqui Braille, --version, ó, eu tenho aqui o Homebrew instalado no meu computador, tá? Tudo bonitinho. Então, o que eu fiz para instalar? Basicamente, eu copiei esse comando, coloquei no meu terminal e rodei. Isso aqui instalou o Homebrew, tá? Então, para quem é do MacBook ali, né? Ou seja, para quem está trabalhando com Mac, basta instalar o Homebrew. Instalar o Homebrew, já vai ter o Python instalado? Não, não vai ter o Python instalado. Aí você vai precisar fazer o quê, ó? Install Python Mac Homebrew, tá? Aí você vai usar o gerenciador de pacote do Homebrew, para que você possa fazer essa instalação. Então, eu digitei aqui, ó, Install Python Mac Homebrew. Aí aqui, ó, já vai postar para vocês vários links de como que faz essa instalação, tá? Eu vou clicar aqui, ó, por exemplo, neste. Ó, e aí vai mostrar aqui, ó, instalando, tal. Existem vários links, tá? Aqui está ensinando a instalar o Homebrew. Ó, aí aqui está colocando os itens no path. E aqui é só digitar Braille Install Python, tá? Só isso. Pegou o comando, colocou no computador, Homebrew Install Python, tá? O meu já está instalado, tá? Então, se eu digitar aqui Python, ó, eu já tenho o Python 13 instalado aqui. Então, está aqui o Python funcionando no meu computador. Bom, basta digitar Homebrew, né, Braille Install Python, vocês terão no terminal de vocês funcionando, tá? Eu consigo utilizar no meu terminal, Python, --version, tudo certo aqui, ok? Então, é assim que faz a instalação no Mac. Para quem é do pessoal do Mac, consegue fazer essa instalação dessa forma, tá bom? Muito bem. Agora vamos aí para a instalação do Windows, né? Como é que a gente faz a instalação do Python no Windows? Então, vou pegar uma máquina Windows aqui para fazer um teste com vocês, tá? Pegando aqui o IP público dessa máquina. Vou pegar aqui o meu Remote Desktop. Isso. Vou pegar ele aqui. Remote Desktop. Show.
Não, não é esse. É o outro remote desktop. Você vai fechar. Aqui. Remote desktop. Vai para esse aqui. Esse aqui. Eu vou adicionar uma nova máquina. Isso, vou colocar aqui o meu usuário. Já é o suficiente. A conta aqui, ó, eu vou usar, adicionar uma conta. O nome do usuário é administrador. E vou colocar a minha senha que eu criei aqui. Vamos lá, pegar a senha que eu criei. Vou utilizar aqui e dar um adicionar. E adicionar. Agora eu vou dar 2 cliques aqui e vou conectar essa máquina. Continuar. Estou conectando. Muito bem. Está me logando aqui no Windows 11. Então, agora estou indo para o Windows ali para a gente ver como é que faz a instalação do Python no Windows também. Tá bom? Assim, turma, todos os sistemas operacionais aí mais famosos, né, vocês conseguirão fazer a instalação. E para quem não tem um sistema operacional, pode utilizar o Python online também, tá? Ok. Configurando aqui os itens de privacidade. Vou dar aqui Next. Next. Accept. Isso. E tá aí, ó. Então, estou com o Windows 11 aqui. Então, esse daqui deve ser muito parecido aí com o que a maioria deve estar utilizando, tá bom? Você pode estar no Windows 10, em qualquer versão do Windows aí que você esteja utilizando, esses passos aqui vão servir para você também, tá bom? Isso aí. Então, deixa eu terminar de carregar aqui. E aí, eu vou ensinar vocês algumas coisas que vocês precisam instalar no Windows para que você possa ter sucesso nesse treinamento, tá bom? Então, vocês vão precisar de alguns itens aí e, obviamente, instalar e configurar aí no seu computador. Eu vou clicar aqui em iniciar, ó, e aí a primeira coisa que eu preciso aqui no Windows, tá? A primeira coisa é ter um terminal, tá? Então, eu vou digitar aqui, ó, o meu PowerShell, tá? PowerShell. Então, para quem é do Windows, já vem com padrão o PowerShell, tá? Existe também o CMD, tá? O CMD é o prompt de comando do Windows também, só que esse daqui eu estou aposentando ele, tá bom? Então, o CMD, deixem ele, não precisa utilizar o CMD. Vocês podem utilizar o PowerShell como terminal, ou vocês podem fazer a instalação, né, de um outro terminal chamado Git Bash, tá? Git Bash. Eu recomendo que vocês utilizem o Git Bash, tá bom? Por que que eu prefiro que vocês utilizem o Git Bash? Porque o Git Bash, ele vai já vir configurado os dados do Git para vocês. E aí vai ficar muito mais fácil para vocês trabalhar com o versionamento do código que vocês vão fazer, tá? Então, o Git é uma ferramenta, né, que vocês podem utilizar para fazer versionamento. Então, é bem importante para vocês o uso do Git. Vocês, como desenvolvedores, é muito importante vocês saberem que o Git é uma ferramenta que estará ao seu lado, né? Ou seja, você vai trabalhar com ela. E o Windows ele não vem com o Git por padrão configurado. Já no Linux, ele vem configurado por padrão e no Mac também ele vem configurado por padrão Git. Tá? Então, eu recomendo que você que está no Windows, né, ó, digite lá no seu Google, né, ou no Bing, qual seja seu buscador, e quando você digitar Git, vai aparecer para você esse site aqui. Você entra nesse site, ok? E faz o download aqui, ó, do Git Bash primeiro, né, para você ter ali a configuração do seu computador, tá? Então, eu vou fazer aqui o download dele em 64 bits, que possivelmente deve ser desse sistema operacional aqui que eu baixei, tá? Então, existe 32 bits e 64 bits. Esse aqui deve ser 64 bits. Vou baixar. Ó. E aí, ele está fazendo aqui o download. Eu vou fazer a abertura do arquivo. E vou fazer a instalação primeiro do Git Bash, tá? Então, estou falando aqui não do Python, estou falando primeiro do terminal, tá? Avançar, 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 avançar. Vamos embora. Só avançar aqui. Tudo simplesão e vai fazer a instalação aqui, tá? Então, estou fazendo a instalação do Git Bash, então recomendo que vocês tenham o Git Bash no Windows para que a gente possa utilizar esse terminal já com o Git configurado. Caso você vá utilizar o PowerShell, também não tem problema, desde que você instale também o Git Bash, né? A gente vai trabalhar com versionamento.
Então, é importante que vocês instalem o Git Bash aí, mesmo que você vá utilizar somente o PowerShell de vocês, ok? Então, ó, acabei de fazer a instalação do Git Bash e vou abrir ele aqui no Windows. Janelinha do Windows, Git, ó, aí vai aparecer aqui, ó, Git Bash, tá? Vou clicar, vou abrir o terminal do Git Bash aqui. Vou aumentar a fonte dele. Opa, aumentar a fonte, deixa eu diminuir. Mas, vai ser diferente. Como eu estou conectado, não vai dar para eu aumentar a fonte assim. Mas, enfim, vocês precisam do Git Bash aqui também no Windows para que a gente possa progredir aqui com ele, tá? Deixa eu ver se eu consigo clicar com direito aqui em propriedades, options, que eu vou conseguir aumentar essa fonte. Text, fonte, aqui é select, deixar a fonte aqui de 16. Pronto. Salvei, aí, agora está uma fonte grande. Então, ó, ao invés de utilizar o PowerShell, eu vou utilizar o Git Bash, que é o que recomendo aqui para que a gente possa trabalhar. Tá? Então, também vou aposentar aqui, ó, o PowerShell e vou usar o Git Bash, ok? Então, eu recomendo que vocês também utilizem o Git Bash, porque já tem o Git integrado, tá? Se vocês digitarem Git, Git -- version, ó, já vai estar com o Git aqui configurado, ok? Agora, se eu digitar aqui, ó, Python, ó, nota que eu não tenho Python 3 aqui, ó, -- version, ó, não tenho Python 3 no Windows, tá bom? Não está configurado, não está no meu terminal, tá? Então, eu preciso fazer a instalação do Python no meu computador, tá? Então, para a galera do Windows, para fazer a instalação do Python, agora basta digitar download Python, ó, Windows. Ok? Então, quando vocês digitarem download Python Windows, né, aí ó, vai aparecer para vocês aqui IDE, que vocês podem utilizar, não é o caso aqui agora, mas aqui também tem ó, Python Release for Windows. Vou clicar nele. Python Releases for Windows. Cliquei, aí vai mostrar aqui as versões que eu tenho do Python. Python 2, Python 3, etc. A gente vai utilizar o Python 3, tá? Então, última versão aqui, Python 3. Estou clicando nele. E aí vai aparecer aqui ó, a cobrinha do Python, né? Para quem não sabe, Python significa cobra, né? E aí vai estar aqui os itens para eu fazer o download. Então tem várias versões aqui, ó. Eu estou pegando a última versão aqui para fazer a instalação. Ok, cadê? Download. Não, não quero essa versão. A versão. Então, tem mais. Não. Vi o link errado. Vou voltar. Voltar aqui de novo. Ó, é só fazer o download. Aqui eu cliquei nos releases, né? Vai aqui, ó, download, 64 bits. Estou clicando aqui para fazer o download. Lembrando, você precisa saber se o seu Windows é 64 bits ou 32 bits, tá? Nesse meu caso, esse Windows que eu estou utilizando é o 64 bits. Olha só que interessante. Aqui você tem as versões releases de estável, né? E vocês têm aqui as pré-releases, tá? Eu estou pegando aqui as estáveis, porque elas são as releases, né? Ou seja, as versões que saíram, que tem ali a possibilidade de estar mais assertiva ali, né? Ou seja, não ter bugs, etc. Então, depois ele está pegando as últimas, eu peguei as releases. Ele jogou aqui para o meu download, tá? Então, cliquei lá para fazer o download, vou para a minha pasta download. Eu vou extrair. Esse aqui veio o binário, né? Deixa eu fazer aqui a extração disso aqui. Clicar com direito. Extrair isso aqui. Extrair. Ok. Cadê o instalador? Aqui veio o Python direto. Esse aqui veio o código direto. Não é esse que eu quero. Eu quero o instalador, tá? Deixa eu procurar aqui para ver se eu acho o MSI. Ó, MSI installer. Esse aqui que eu recomendo, mas não esse aqui do Python 2, tá? Eu recomendo do Python 3. Então, cadê? Ó, vou voltar aqui lá em cima. Tem todos os releases. Ó. Então, procurem sempre o installer. Eu baixei aqui, ó, foi o pacote, tá? Eu quero o installer. Bom? Então, se vocês baixarem o pacote, é até bom ter acontecido isso comigo aqui, porque vocês conseguem ver. Se vocês baixarem o pacote, vocês vão ter diretamente aqui o pacote do Python em si, e não o instalador, tá? Não que esse pacote não vá funcionar, ele também funciona. Se você pegar esse pacote
e jogar dentro do seu sistema operacional e configurar os paths, pronto, vai funcionar também, tá? Por exemplo, ó, se eu entrar dentro desse diretório, só por curiosidade, tá? Vou copiar esse diretório aqui e vou, ó, entrar ele no meu computador aqui. Vou pular ele aqui. Ah, como eu estou no Git Bash, a forma de acessar aquele Git Bash é diferente, ó. Você acessa dessa forma. /c, /user, /administrador, /q invertida, tá? Então, barra, tá? E aqui, eu estou nesse diretório. Então, toda a instalação que você faz no seu computador, ele, querendo ou não, baixa um diretório e ele configura isso lá no seu computador, tá? Então, nesse caso aqui, eu baixei o binário do Python e agora eu consigo digitar aqui, ó, Python, -version, nesta pasta, ele não achou, deixa eu ver se eu acho aqui, Python 3, digita tab aqui, ele acha. Python 3 ele acha, -version, ele não vai achar o arquivo não, mas eu tenho vários itens aqui, ó, python.exe, tá vendo? Eu vou digitar python.exe, tem que colocar o ponto barra aqui. Ó, aí ele vai tentar executar esse arquivo do Python nesse computador, tá? Então, esse aqui é o binário do Python que eu baixei e que ele dá para ser configurado dentro desse computador, tá? Esse é um exemplo mostrando para vocês que vocês têm condições de baixar, né, e utilizar esse dado aqui nesse computador diretamente, tá? Aí, mais 30. Ó, ele não tá, tentando rodar ele, tá vendo? Então, aqui é o binário desse computador, né, o binário que eu baixei do Python, mas essa aqui não é a forma correta de fazer essa instalação, tá? A forma correta da gente fazer essa instalação é a gente utilizar o nosso binário, que é o instalador, tá? Então, não fazer o download desse arquivo como eu fiz aqui, tá? Então, se vocês fizeram o download da pasta, não é isso que a gente quer. A gente quer o download do instalador, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, Windows Installer, tá? Tá fazendo o download dele, vou mandar ele deixar fazer. Aí, quando vocês baixam o instalador, ó, agora ele vai vir assim, ó, um instalador, e não uma pasta zip, tá? Lembre-se, quando sempre vocês forem baixar, vocês baixarem uma pasta zip, né, essa pasta ela vai vir com o binário daquele código, né, ou seja, daquele item que você quer instalar, mas o que a gente quer é o instalador, porque o instalador, além de instalar no nosso computador, além de ter esses arquivos que está dentro desse zip, ele também configura esses dados no nosso sistema operacional. Então, agora que baixou o correto, tá, do Windows Installer, ok? Não baixem esse. Aí, o que vocês vão fazer? Né? A mesma coisa que a gente sempre faz no Windows, né? Dá 2 cliques no instalador, e aí next, finish, tá? Então, ele vai fazer aqui o download dos itens. Uma coisa bem importante, tá? Bem importante para você que é do Windows aí, e vai fazer a sua instalação. Marquem, ó, adicionar Python 3, aqui está usando 3.10, ó, no path, tá? Marquem isso. Se vocês não marcarem isso daqui, ó, o que vai acontecer? Quando vocês forem digitar Python aqui no terminal, não vai achar, vai ficar desse jeito aqui, ó, ou Python 3, não vai achar no terminal, ok? A gente vai usar o terminal para que a gente possa fazer as nossas configurações, as nossas instalações e tudo mais. Então, como a gente vai usar o terminal, eu preciso que vocês, quando for fazer a instalação, adicionem no path, tá bom? Porque senão vai ser mais difícil se vocês não clicarem em adicionar o path aí, na hora que vocês forem configurar depois, tá? Então, ó, clica para adicionar no path, e aí vocês vão clicar aqui, ó, instalar agora, tá? E aqui ele está mostrando o caminho na qual ele vai deixar a instalação do Python, tá? Então, os arquivos vão ficar dentro, ó, de user, administrador, appdata, local, program, Python. E aqui vai ficar esse Python. Que arquivos ele vai jogar lá dentro? Ele vai jogar esses arquivos aqui, tá bom? Danilo, então eu poderia pegar esses arquivos aqui e jogar lá dentro do meu computador que iria funcionar? Sim e não, né? Sim, porque se você colocasse nesse caminho iria funcionar. Não, porque você teria que colocar no path e aí você teria que aprender como é que coloca dados no path, tá?
Também já vou ensinar vocês a fazer isso caso vocês errem na instalação. Errou na instalação, quer colocar os dados no PEF? Quando você vai no meu computador, clica com direito no meu computador e vai em propriedades. Aí aqui, né, vou mostrar de novo, tá? Clica com direito no meu computador e vai em propriedades. Aí aqui vocês têm, então, ó, várias informações sobre o Windows de vocês, tá? E aí vocês conseguem mexer em configuração de PEF também. Cadê? Windows, aqui eu vou ter diferente. Não é aqui. Então, deixa eu ver nos diretórios mesmo do computador. Mais opções? Deixa eu ver. Aqui, ó, propriedades. Esse aqui. No mesmo lugar. Aqui aparece no meu computador, não é isso. Device. Já mostro. Ó, deixa eu ver como é que faz isso no Windows, que eu não uso o Windows o tempo inteiro, né? Add Path Environment Variable Windows 11, que é o mais novo aqui. Olha lá. Eu vou pegar aqui para vocês entenderem como é que adiciona a variável no path do Windows 11. Sempre você clica com direito, aqui ó, tem settings também, ou iniciar settings, aí depois você vai em system, about, aí a gente acha aqui dentro. Diferente, o Windows é um pouquinho diferente, assim, mas deixa eu ver aqui, propriedades de novo. Aí a gente tem aqui mesmo, Advanced Settings, é isso aí mesmo, tá? Advanced Settings, ou seja, se você tiver em português, vai estar aqui configurações avançadas. Aí aqui tem. É isso que eu queria abrir para vocês. Então, quando vocês abrirem essa janelinha no Windows, vocês terão aqui, ó, Environment Variables, tá? Vocês podem clicar aqui. Aí aqui, ó, vocês têm, ó, Path, tá bom? E aqui também, ó, Path. Qual que é a diferença daqui para aqui? Quando você coloca aqui, ó, ele vai colocar variável de ambiente somente no seu sistema operacional, ou seja, somente para o seu usuário. Ou seja, eu estou logado aqui como administrador. Toda vez que eu logar com administrador e eu quiser que alguma coisa reconheça quando eu digitar aqui no meu terminal, se eu colocar nesta variável de ambiente, ó, posso editar e colocar aqui, ó, nova, e aí eu vou lá e mando procurar o browser, aí eu vou procurar alguma coisa aqui no meu computador. Então, vamos supor que eu fosse colocar uma lib que estivesse, né, dentro da minha pasta downloads. Eu vim aqui no downloads e desse um OK aqui. O que eu queria fazer? Todos os binários que estão dentro dessa pasta iriam entrar no sistema operacional do Windows, tá? Mas somente para esse usuário aqui que é o administrador. Agora, se eu quero colocar para todo o sistema operacional, ou seja, qualquer usuário que eu me logar, ele ter o dado no path, então eu posso vir aqui, ó, no System Variables. Eu clico aqui e mando adicionar, ó, browser, e aí eu busco aquilo que eu quero adicionar no path, tá bom? Então, um exemplo aqui de como que eu poderia fazer para adicionar os dados no path no Windows, tá? Só que, se você, é só se você errar na instalação, tá? Então, ó, vou mostrar aqui de novo. Vim aqui no meu Windows, no meu computador aqui, cliquei com direito, aí eu vim aqui, ó, mais opções, cliquei aqui em propriedades, aí nas propriedades aqui do computador, eu cliquei aqui, ó, configurações avançadas, aí aqui tem, ó, Environment Variables. Aí quando você clica aqui, você consegue fazer a alteração e colocar os dados no path do Windows, tá? Ok, então caso você tenha errado, é assim que você vai colocar os dados no path do Windows, tá? Caso você vai fazer certinho, né, ou seja, clicou nesse item aqui para adicionar no path, clica na instalação, vai começar a fazer a instalação. Então, fazendo a instalação bonitinho no Windows. Vamos lá. Ok. Terminar. Muito bem, feita a instalação com sucesso, vou clicar aqui em Close, ok? Agora a gente vai checar. Você terminou de fazer a instalação. Quando você digitar Python 13, como eu estou fazendo aqui, ó, ele vai reconhecer para você. Ó.
já viu aqui que, na verdade, ele não achou, ele tentou buscar. Por que isso aconteceu, tá? Já melhorou aqui, ó, o erro já deu diferente, tá? Mas por que isso ainda aconteceu? Toda vez que você faz uma instalação no Windows, você precisa restartar o environment, tá bom? Então, eu recomendo que você feche o seu terminal que você já estiver aberto. Se você estiver aberto com Visual Studio Code ou algum tipo de editor que também tem terminal integrado, fecha ele também. Fecha qualquer coisa que tiver algum tipo de terminal, tá? Para você restartar ele. Fechei, vou abrir de novo. Ó, agora eu vou digitar aqui o Git Bash de novo. Git, e aí, ó, já consigo achar aqui. Se eu digitar até o Python, Python, ó, vocês vão ver que ele já também vai ter aqui, ó, um editor, né, um binário aqui que você pode clicar do Python que você já vai abrir no terminal do Python, tá? Até para abrir ele aqui, ó. Olha lá, o terminalzinho i igual a 0, ó, i mais uma string, que foi o teste que eu fiz com vocês, ó, ele dá o errinho lá, né? Tá? Então, aqui já tem o Python instalado, tá? Mas eu não vou usar esse terminal aqui do Python, não. Conforme eu falei para vocês, eu vou usar o meu Git Bash, né? Então, eu vou digitar aqui o Git, vou abrir aqui no Git Bash, e aí agora se eu digitar Python, opa, ó, se eu apertar Tab, ó, ele já acha para mim, tá vendo? Isso é interessante, menos version, ó, já está mostrando o Python 3 aqui funcionando para mim, tá? Então, eu posso digitar o Python ou o Python 3 aqui, ó. Enquanto os dois, ele funciona, né? Na verdade, não, é só Python. Então, ó, vou digitar Python aqui, já está funcionando para mim, bonitinho. Ok? Então, tá aí, vou digitar aqui Python novamente, ó, no Windows, Python. Ele vai abrir aqui o terminalzinho. Isso que eu acho aqui. No Windows é diferente, ó. Ele não abre o terminal, ele fica parado aqui. Então, se eu quero usar aquele terminalzinho lá que eu usei nos outros, né, aqui no Windows, basta eu digitar lá o Python mesmo, eu entro nesse terminal aqui. Como a gente não vai usar esse terminal, a gente vai usar arquivos que a gente vai criar, então a gente vai fazer de uma forma diferente. Deixa eu fechar esse comando aqui e vou abrir ele de novo. Git Bash. Ó, eu vou usar arquivos com vocês, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui de um arquivo. Vou fazer um eixo aqui para criar um arquivo. Vou colocar um print de bem-vindo ao Python. Ó, Python no Windows. Então, o que eu estou fazendo aqui é criando um arquivo que eu vou chamar de teste.py. Aí, ó, eu criei esse arquivinho que tá aqui, ó, teste.py. Eu vou executar Python e esse aqui, teste.py. Aí ele executou. Bem-vindo ao Python no Windows, tá? Então, a gente vai trabalhar sempre com arquivos assim, tá bom? Então, eu vou criar arquivos e vou deixar os comandos que eu quero dentro deste arquivo, ok? Então, turma, agora vocês viram como é que faz a instalação e configuração do Python também no Windows.